Preste bastante atenção nesse próximo conteúdo que você está prestes a ver, porque tem muita gente que quando está começando a trabalhar com o CSS, organiza muito bem os elementos, mas por algum motivo eles não ficam da maneira que você esperava que eles fossem ficar. Você coloca um espaçamento correto, uma margem correta e mesmo assim eles não funcionam da maneira esperada. E tem mais uma coisa, tá? Agora sim você vai ter novos exercícios e desafios para você poder fazer, beleza? Então fique empolgado e vamos seguir agora para o nosso próximo capítulo que começa agora. Maravilha, muito bom. Então, para a gente poder começar, eu estou aqui ainda nos meus capítulos anteriores, vou abrir o explorador, vamos criar um novo documento e esse daqui vai ser o capítulo que nós vamos falar sobre containers.html. Criei ele aqui, posso fechar os demais, não vou usar esse, não vou usar esse e não vou trabalhar mais aqui no meu explorador. Posso diminuir aqui e vamos criar então aquela estrutura. Meu exclamação ainda não funciona, então Ctrl espaço HTML sample, vou arrumar aqui a minha linguagem para PTBR, excluir essas duas linhas que eu não vou trabalhar e o título da minha página vai ser o título desse capítulo, que são os containers, beleza? E vamos lá para nós podermos iniciar. Agora, primeira coisa, o que diabos é esse tal de container, tá? Um container é uma coisa muito parecida com o que nós fizemos com o spam. Dentro do meu P, a gente tinha o container do spam, que a gente estava pegando um pedacinho e colocando coisas ali dentro, né? E é isso que é um container. Um container serve para eu colocar outras coisas lá dentro. Nesse caso, esses containers que nós vamos ver aqui agora, que eu falei, é muito parecido com o spam, só que ao invés de a gente colocar o container dentro de alguma coisa, nós vamos fazer o contrário, nós vamos colocar as nossas tags, as nossas coisas dentro do container. Então o container é onde vai ficar armazenado todas as nossas tags. É uma coisa muito parecida com o que nós fazíamos, por exemplo, na aula anterior, que nós vimos ali, por exemplo, a gente criávamos um form, dentro do form nós tínhamos um label e dentro do label nós tínhamos um input, não é? Então a gente tinha o formulário que fazia parte de uma seção, era o nosso container e para o input o container dele era o label, né? E todos eles pertenciam a um grande container que era o form. É uma coisa muito parecida, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então o seguinte. Eu vou colocar um H1 como se fosse uma notícia de uma matéria e o meu P como se ele fosse a descrição. Beleza? Então eu tenho aqui como se fosse um título para poder escrever uma manchete de algum lugar e eu tenho aqui essa descrição dessa notícia ou dessa manchete ou dessa matéria que seja, beleza? E veja que até então, quando a gente tinha um H1 ou um P, a gente não colocava dentro de nada, né? Mas a partir de agora nós vamos começar a colocar. Nós vamos começar a criar, de fato, divisões dentro do nosso site, porque um site ele é feito de várias divisões. Se você abrir qualquer site, você vê que ele é bem divididinho. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no site da Microsoft, dá para poder ver essas divisões. Eu tenho uma divisão aqui de um pré-cabeçalho, né, de um pré-menu, eu tenho o meu menu, tenho um outro pedacinho, aí eu começo a ter as divisões aqui de elementos, ó, isso daqui é uma divisão, isso daqui é uma outra divisão no site, outra divisão no meu site, uma divisão aqui, eu tenho uma divisão lateral, inclusive, né, em vez de só uma divisão horizontal. Então, olha quantas divisões, olha quantas partes do site da Apple é dividido, não é? Tem a divisão aqui do rodapé e por aí vai. E é uma coisa parecida que nós vamos fazer aqui no nosso site, nós vamos criar várias divisões. E para isso nós precisamos de uma tag que permita que a gente divida as coisas. E a tag que vai dividir as coisas é a tag div. Porque div de divisão, né? Então ele vai dividir as coisas. Só que, como você pode imaginar, se é nela que eu vou colocar as divisões do meu site, então obviamente ela tem que ser uma tag espaçada para eu poder colocar as coisas dentro dela. E o que eu vou colocar dentro dela? Tudo que eu julgo ser uma divisão. Então no caso aqui eu vou dividir o meu site nesse meu primeiro espacinho aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o seguinte. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, ó, HTML, como se fosse uma divisão sobre tecnologias, né? O HTML, então, olha só, eu mudei aqui, né? HTML. O HTML é o responsável por criar a estrutura do site.
Aí vamos supor que agora eu tenho uma outra divisão no meu site onde eu vou explicar o que é o CSS, por exemplo. Então, embaixo dessa minha div aqui, eu vou ter uma outra div, né? Então, olha lá, div, e nessa div eu vou ter as mesmas coisas que eu tinha anteriormente. Também o H1, onde eu vou falar sobre o meu CSS, e vou falar então, olha lá, o CSS é o que define os estilos e os formatos do meu site, tudo bem? Então, antes a gente dividia em H2 e falava que aquilo era uma divisão, agora nós podemos de fato dividir as coisas utilizando a tag da minha div, beleza? Quando eu for lá no meu site para poder ver como é que ele fica, perceba que não muda absolutamente nada entre ter uma div ou não ter uma div. Continua sendo exatamente a mesma coisa, tá? Só que na organização do meu HTML, eu sei que isso daqui são divisões. E se eu quiser separar o meu site em diversos conteúdos, é só colocar uma div que vai estar lá, né? Então, a div, ele é esse container que eu estou falando para você. Tudo está contido dentro das minhas divs. Mas beleza, Conrado, isso não é uma aula de HTML, um pouquinho, né? Porque você está aprendendo cada vez mais coisas. Só que essas divs, elas são extremamente importantes na hora da gente aprender e trabalhar com o CSS, tá? Então eu vou criar aqui também a tag de estilo, né? O meu style, vamos lá. Style, como a gente fez anteriormente no capítulo passado, né? Aí, ó, style. E aí, aqui que vem a parte legal, né? Qual que é a parte legal que eu tenho para poder falar para você? Que é o seguinte, se eu vier aqui e colocar, eu vou selecionar dentro do meu style a minha div e eu vou pintar o fundo dessa minha div. Então, background, vou pintar o fundo da minha div de azul, por exemplo, né? Vou abrir o meu site, olha o que vai acontecer. Pum! Ele pintou todo o meu container. Por quê? Se eu estou pintando uma div e tudo está contido dentro da div e eu pinto o fundo dela, logo todo o fundo do que está aqui dentro será pintado também. Então, essa é a importância dos containers quando a gente está trabalhando aqui com o nosso CSS, tudo bem? E a div tem um papel muito fundamental nisso, né? Olha o que eu fiz, eu consegui pintar o fundo de tudo. E aí, eu quero que você perceba uma coisa. Mesmo sem você saber o que era um container, você já estava trabalhando com ele. Que, por exemplo, veja bem, se eu tenho o H1 e o P e ele está dentro da minha div, eu tenho que colocar ele identado aqui para frente, né? Então a div é o pai desses meus dois elementos, por isso que eles vêm aqui, eles são jogados para frente. Mas espera um pouquinho, pensa só, se tudo que está na frente é filho de um elemento, ou seja, se eu tenho que jogar na frente é porque tem um elemento pai, tudo isso daqui, inclusive a minha div e inclusive o meu style, eles também estão sendo jogados para frente aqui por causa da indentação. Isso porque tudo isso que eu estou escrevendo aqui tem um container. Tudo isso daqui tem um elemento pai. E pasmem, qual que é o elemento pai de todos esses meus containers aqui? É o body. Quer dizer que o body pertence, é o pai de todos esses meus elementos aqui e o body é um grande container. Isso significa que se eu quiser, aqui no meu style, eu posso selecionar e modificar o estilo do meu body. Sim, eu posso fazer isso. Olha lá, body, estou pegando aqui a tag do body, mesmo antes da minha tag style existir, né? O body existe antes do style, não tem problema, eu posso selecionar e posso pintar. Olha lá, ó, background do meu body vai ser red. O que acontece se eu pintar o meu body? O que acontece quando eu pinto ele, né? Vou atualizar aqui e olha só que legal. Toda a minha página pertence ao body, então toda a minha página é pintada. Isso não funciona se eu fizer com o head, porque o head ele não é uma tag visual, então logicamente ele não será pintado, não é mostrado aqui. Mas o meu body ele é e eu pinto tudo. E aí eu posso fazer, né, algumas jogadinhas. A gente até pode começar a colocar um CSS um pouco mais bonitinho. Olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso pintar, em vez de eu deixar essa cor totalmente dissonante, nada a ver aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. No meu body, eu vou pintar ele de cinza, né? Gray. Ou melhor, para poder ficar mais bonitinho ainda, vamos pegar algumas cores que eu uso no meu dia a dia, né? Por exemplo, eu tenho decorado aqui já a cor CCCCCC, né?
Quando você vai utilizar no padrão Hex, quando você vai utilizar o sistema Hex de cores e todas as letras ou todos os números são repetidos, você não precisa repetir ele 6 vezes. Então, anota isso aí no seu caderninho, uma diquinha. Se ele vai se repetir 6 vezes, você pode repetir só 3, ó. Desse jeito. Então, em vez de ficar colocando C, 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 eu coloco só CCC. Já era. Funciona da mesma maneira. Olha lá como é que fica. Ele vai pintar ali o fundo, né, de cinza. Só que eu ainda estou achando o fundo muito escuro. Eu vou deixar ele um pouquinho mais claro. Eu vou colocar aqui o EEE. Será que fica mais claro? Olha lá, um pouquinho mais claro. E a minha div, eu vou pintá-la de branco, né? Porque, naturalmente, se eu não pintar o fundo da minha div, a minha div ela não vem com fundo branco. Se eu não colocar uma cor em nada, o padrão dessa minha cor é ser transparente, né? Olha lá, transparente. Existe a cor transparente. E a cor transparente vai deixar transparente sem nada, né? É o padrão é transparente. Então, eu vou colocar o branco, né? Ó, FFF. FFF, ele pinta a minha div de branco. Olha que legal que ela vai ficar, né? FFF, né? Tudo branco vai ficar a minha div. Então, olha só que bonitinho que tá ficando desse jeito aqui. Eu consigo ver bem as divisões dos containers, né? E mais do que isso, veja bem, olha só que eu acabei de explicar. Quando eu coloco um estilo em um elemento pai, todo mundo que está lá dentro, todos os filhos são afetados por ele. Então, se eu coloco aqui que o fundo da minha div vai ser branco, todos os elementos aqui vai ter um fundo branco também, correto? E aí, eu posso fazer o seguinte, aqui no meu body, eu posso utilizar ele como um elemento de configuração geral do que é o meu site. Então, por exemplo, eu posso aplicar aqui no meu body um fonte family, para poder mudar a família de fontes e falar que eu vou utilizar aqui a fonte Arial. Isso significa que tudo que está dentro do meu body, todos os filhos do meu body, ou seja, todo o meu site, vai ter, por padrão, a fonte Arial. Olha lá, vou atualizar, veja a fonte de tudo. Tudo ficou Arial. Então eu não preciso ir elemento por elemento colocando uma família de fontes nele. Basta eu colocar no body que automaticamente tudo vai ser dessa minha família de fontes. E a mesma coisa serve se, por exemplo, eu quisesse que tudo do meu site fosse na cor azul, por exemplo, um blue para tudo isso daqui, ó. Tudo vai ficar pintado de azul também. Então olha que legal que fica isso daqui, né? Eu coloco um e ele atribui isso daí para todos, né? É dessa forma, isso que é um container. Era a mesma coisa do span, né? Só que o span eu colocava ele, o span ele é um container menorzinho que está dentro de outros elementos. Já a div e o body, ele é um container abrangente, que ele fica fora de tudo e tudo fica dentro deles. E quando eu pinto um, eu consigo pintar todos, né? Eu gosto de utilizar muito um padrão de cor. Eu gosto de deixar, em vez de eu deixar a minha cor da minha fonte preta, desse jeito aqui assim, ó, totalmente preto, eu gosto de deixar um cinza bem escuro que não é preto. Ele fica desse jeito aqui assim, ó, color. Então eu coloco aqui, eu gosto de utilizar o 454545, que ele é um preto, ele é quase preto, ele é um cinza muito escuro, né? Dá para poder ver ali, ele fica ali bem clarinho, né? Às vezes eu gosto de utilizar o 222 ou 222, porque ele se repete, eu posso utilizar só 3 vezes, né? Então, novamente, perceba que não é preto total, ele é um cinza. Isso daqui são algumas nuances, algumas coisinhas de design que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu estou te passando aqui agora, né? Nunca utilize a cor preto para nada, tá? Sempre coloque um cinza muito escuro que quase é preto. Porque o preto total é 000, né? Então, em vez de colocar 000, eu coloco ali, ó, 222, né? Talvez o 111, ele já fica muito preto, né? Quase não faz diferença. Mas o 222, talvez você também não perceba. Mas o 222, ele fica com um pouquinho de frescura. Não, mas fica legal, tá? Confia em mim. A mesma coisa funciona do contrário, tá? Se eu quisesse pintar essa minha div de preto, vamos supor que eu quero ter um padrão do meu site todo em preto. Olha o que eu posso fazer. Aqui no meu background, eu posso pintar o background da minha página. Em vez de eu colocar um pretão, né, 000 desse jeito, eu posso colocar ele do mesmo jeito, ó, 222. E aí ele não fica tão preto, ele fica com uma nuance cinza, né? E aí a minha div, eu posso deixar ela escura também, eu posso inverter aqui, né? Vamos colocar aqui a minha div como 454545. Aí ela fica bem escura também. E aí é só pegar a cor e colocar ela branca, né?
Ah lá, eu fiz um invertido. Opa, branco é FFF. Então aqui eu tenho um padrão de cores invertido para quem gosta de site preto, né? Olha como é que fica legal, como que fica bonito isso daqui, né? É uma questão de design também. Então fica aí a dica. Nunca coloque nada absolutamente preto. Use tons de cinza. Aí quem falou que você não ia aprender um pouco de design aqui? Tô te ensinando, ó. Se tá bonito, bom, no meu gosto acredito que esteja, né? E se não estiver, é porque falta a gente organizar o posicionamento desses nossos elementos. A gente pode fazer isso daqui agora. Então, por exemplo, aqui na minha div, ó, vamos ver. Eu gostaria que esses meus elementos aqui, eles ficassem um pouquinho descolados. Tá vendo que tá muito colado isso daqui? Não é legal, né? Você já aprendeu como é que descola. Eu venho aqui na minha div, porque a div, que é a minha caixa, né? Eu quero descolar essa caixa daqui e eu vou colocar uma margem nela. Eu posso selecionar a direção da minha margem, se eu quero colocar, por exemplo, uma margem em cima, 50 pixels, olha lá, ele vai descolar tanto aqui de cima quanto do próprio elemento aqui embaixo. Eu posso descolar da direita também, né? Então é o meu margin left, vou colocar sempre, descolar bastante, ó. Então aqui já fica um pouquinho melhor, né? Eu posso querer descolar também para a direita, só que se eu vou querer descolar de todos os lados, em vez de eu colocar aqui o meu margin right, para que eu vou colocar 3 vezes margem, sendo que eu posso colocar uma vez só aqui, né? Então, ó, margem 100 pixels. Olha lá, margem 100 pixels, já era, né? Ele coloca aqui e na direita também, em cima e embaixo. Legal, só que não é exatamente essa margem que eu queria. Eu queria que, por exemplo, o meu HTML, ele está muito colado dentro da div. Eu quero descolar ele da minha div. E aí, se você começar a pensar, você vai encontrar uma solução que é o quê? Você vai fazer o seguinte, é só você pegar, por exemplo, o H1, ó, vamos lá. H1 e eu dar uma margem no H1. Vai funcionar? Olha lá, margem 50 px. Aí, foi uma solução que eu encontrei, né? Eu descolei o meu H1 daqui. Só que se você reparar, ele não está aplicando a margem no topo, né? Porque ele vai dar uma margem em relação ao documento e não exatamente à sua div. Porque não é com a margem que a gente aumenta o espaço dentro de um elemento. E é isso que eu preciso que você anote aí. Isso daqui não é a forma que a gente faz para poder aumentar os espaços dentro de um elemento. Até porque, se funcionasse, né, eu colocar o H1 aqui e der uma margem aqui dentro, imagina só, eu tenho um H1, eu teria que fazer a mesma coisa com o P. Eu teria que dar uma margem no meu P também, se funcionasse, né? E se eu tivesse vários elementos dentro de uma div, todos os elementos teriam que ter margem para poder descolar e ficaria horroroso o meu CSS. Então, não é dessa maneira que a gente faz. Como que a gente faz então? A gente vai utilizar dentro da minha div, se eu quero que tudo dentro da minha div aqui descole um pouquinho, eu vou ter que utilizar então um outro estilo e você vai anotar ele aí, porque junto da margem é um estilo que a gente usa a todo momento, ele é muito importante que você entenda ele e saiba diferenciar ele da margem, que é o padding. Olha lá, padding. O que é padding? Padding em inglês é meio que acolchoar, acolchoamento, né? Ó, eu vou colocar 50 pixels de padding para você ver o que vai acontecer. Tá vendo que ele colocou, então, uma margem, digamos assim, por dentro? Então, assim, não faça essa confusão, tá? A margem, ela vai dar um espaçamento por fora, tá? Então, ó, a minha margem é o espaçamento por fora. Enquanto o meu padding, ele vai ser o espaçamento por dentro. Então, tenta levar no sentido literal da palavra, né? Que padding é acolchoar. Olha como se eu tivesse colocado um acolchoamento aqui dentro, eu joguei ele para dentro, né? Então, veja que a margem é por fora. Se eu vim aqui na minha margem, 50 pixels, ele está tirando o espaço que eu tenho lá fora, né? Ó, 100. E o padding é por dentro. Ele vai colocar dentro da minha div. Se eu aumentar, dá para poder ver essa diferença, ó. Ele vai ficando cada vez mais gordo, digamos assim, vai acolchoando, ficando bem gordinho. E se eu for diminuindo aqui, ó, para 30, ele vai diminuindo cada vez mais até que uma vez ele cola. Tá bom? Então, adiciona aí o padding ao seu documento, que ele é muito útil, a gente usa o padding a todo momento e aí você consegue acolchoar o tanto que você quiser, tá? E da mesma forma que a gente pode escolher uma direção para a margem, um padding a gente pode também. Então, aqui no meu padding, em vez de eu falar que eu quero colocar um padding em tudo, eu posso querer colocar um padding só para
esquerda, por exemplo, né? Então, ó, padding, tracinho, left, que é esquerda, né? Quero 30 pixels de padding só para a esquerda. Ah lá, em cima ele vai ficar colado, mas para a esquerda não. Então, você pode direcionar o sentido do seu padding, tá joia? Beleza, então, padding 30 pixels. E aí, eu quero que você comece a perceber algumas coisas bem sutis. Tá vendo que, mesmo colocando 30 pixels de padding, ele deveria dar 30 padding em cima, esquerda, embaixo e do lado? Mas você percebe que em cima, aqui, ó, eu tenho mais padding do que embaixo, mesmo falando para ele ser igual, 30 para todos, ainda fica um pouco desigual isso daqui. Por quê? Porque, olha só, eu vou tirar completamente o padding que eu tenho aqui. Eu vou deixar como 0 ou eu posso até apagar. Se eu apagar, é a mesma coisa que 0, tá? Então, ó, tá vendo que, mesmo sem eu colocar nenhum padding, o meu H1, ele continua com um espacinho bem pequenininho aqui na parte de cima. E mais do que isso, aqui embaixo também, existe um espaço aqui embaixo. Por quê? Preste bastante atenção e, por favor, anota isso. Quase todos os elementos HTML, principalmente os elementos textuais, que é o H1, o H2, o H3 e o P, eles possuem um espaçamento natural entre eles. Então, se eu quiser que esses 30 pixels aqui seja aplicado tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, eu tenho que pegar o meu H1, que tem um espaçamento natural dele, e tenho que tirar esse espaçamento, essa margem que o meu H1 tem por padrão. Então aqui, ó, depois do meu P, eu vou colocar um estilo no meu H1 e vou falar que a margem do meu H1 vai ser 0, porque o padrão não é 0 do H1, né? Ele tem um pouquinho de margem. Então olha só, olha como era antes, vou atualizar, repara aqui que ele vai sumir um pouquinho de espaço, ó. Tá vendo? Às vezes quase não deu para perceber, mas aconteceu alguma coisa quando eu atualizei. Quando eu tirei esse espaçamento natural do meu H1, agora sim eu tenho certeza. É 30 aqui e 30 aqui embaixo também, né? E agora eu te pergunto, beleza, e aonde que tá vindo, da onde que vem esse espaço aqui, ó, entre o meu HTML e entre o meu P? De onde que vem esse espaço? Porque não é da margem, porque a margem vem da minha div, e eu já tirei toda a margem que eu tinha no meu H1. E aí que tá. O P também tem um espaçamento natural dele que eu posso remover. Ah lá, ó. P, vou abrir o P aqui, e vou falar que o P tem uma margem de 0, né? Olha lá como é que vai acontecer. Vou atualizar, veja bem que esse espaço aqui, ó, some, porque o meu P, ele dá um espaço aqui em cima, né? Agora aqui não tem jeito, tem um espacinho ainda, mas esse aqui não tem como remover, porque isso aqui é um espaço absoluto que tem nos elementos. Na verdade, tem como remover, mas você não quer fazer isso, tá? Então, olha só, aqui a gente colou todos os elementos. E perceba que, se aqui embaixo eu criar um outro P, ó, este é outro P, ó, ele vem colado. Porque se eu remover essa minha margem daqui, ó, se eu remover esse meu elemento, que eu tirava a margem do meu P, o espaçamento natural do meu P é esse daqui, ó. Tá vendo que ele tem um espaço bem grande? Quando eu coloco esse meu estilo para remover a margem, ele não existe mais, ó. Beleza? Eu estou te explicando isso porque vai ter diversos momentos que você vai estar escrevendo no seu CSS que você sabe que a margem está correta, mas mesmo assim tem alguma coisa dissoante, não está funcionando. Tem um espaço que não deveria estar ali. E quando isso acontecer, é provavelmente por causa do espaçamento natural dos elementos, como por exemplo o P e o H1. Tudo bem? Aí você vai lá e zera eles. E agora eu vou te ensinar uma coisa muito legal. Perceba bem, tá vendo aqui? Tanto o meu H1 quanto o meu P, os dois têm exatamente o mesmo atributo, que é a minha margem zerada. Quando eu tenho isso daqui no meu CSS, eu consigo juntar os dois, tá? E economizar espaço no meu documento. Da seguinte forma, eu vou deletar, sei lá, o meu P aqui, eu vou deletar ele, beleza? Eu vou deixar só o meu H1. Aí aqui no meu documento ele vai bagunçar, ele vai voltar do jeito que estava antes, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu H1, se eu quiser, no meu CSS, eu posso fazer mais de uma seleção, eu posso ter mais de um seletor e colocar estilos comuns a esses elementos, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu H1, eu quero que a minha margem 0 seja aplicado no H1 e, vírgula, também na minha tag P.
Ó, desse jeitinho, entendeu? Então, eu posso separar por vírgula os elementos que vão receber aquele meu estilo. Então, a minha margem 0, ela vai ser aplicada igualmente no meu H1 e também no meu P. Basta eu colocar uma vírgula que eu consigo separar. Olha aqui, ele estava sem a minha margem porque eu tinha removido, vou atualizar e aí volta a ser como era antes. Se por algum acaso eu falar o seguinte, não, todos eles vão ter 50 pixels de margem, e eu atualizar, tanto P quanto H1 vão ficar com 50 pixels de margem. Se eu quiser que todos eles tenham um font size aumentado para 30 pixels, os dois estarão com 30 pixels, beleza? É uma forma que eu tenho ali de estar juntando o mesmo CSS para vários elementos, e dessa forma eu consigo economizar linhas no meu código, o que é muito bom. Beleza, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, eu quero trabalhar mais aqui no meu container, na minha div, tá? Que é o seguinte, eu queria que as coisas que estão na minha div ficassem no meio, porque até agora nós não centralizamos absolutamente nada, tá? Para poder fazer isso, eu vou fazer da seguinte forma, eu mostro para vocês que uma maneira ruim de fazer isso, você nunca vai fazer isso daqui, ó, no meu H1 e no meu P, eu quero colocar uma margem left de, sei lá, 100 pixels. Ele vai começar a jogar mais pro lado ali, ó. Vamos lá, 500 pixels. Tá quase no meio. 400 pixels, né? Isso daqui é muito errado e também não fica legal, porque eu estou centralizando mas o meu P, por exemplo, não está ficando no meio, né? É só HTML e CSS, o P não fica. Então, como é que eu faço para jogar as coisas no meio? Isso daqui é muito importante você entender, porque em alguns momentos pode ser que não funciona, então você tem que saber o porquê que funciona e porquê que não funciona. Seguinte, quando você vai querer jogar as coisas para o meio, você tem que jogar o conteúdo do container no centro. Nunca é a tag que você vai jogar para o meio, é sempre o conteúdo que está dentro do container. Então, por exemplo, dentro da minha div, eu vou colocar esse estilo novo que você vai anotar aí, então anota aí, que é o text align, tá? Ou seja, alinhamento do texto. Eu quero alinhar o meu texto e aí você pode escolher um lado para ele ser alinhado. Por exemplo, eu posso alinhar ele para a esquerda, que se eu atualizar aqui não vai mudar nada porque ele já está para a esquerda, mas eu posso alinhar ele para o centro, ó lá, center. Colocando ele no center, tá lá, eu já alinhei. Simples assim, eu alinho tudo que eu tenho para o centro da minha página. Também, se eu quiser, eu posso alinhar para a minha direita, aí vai tudo para o cantinho direito. Tudo bem? Por que eu estou falando isso aí para você tomar cuidado? Porque ele está alinhando o conteúdo do meu container. Eu não consigo fazer isso de forma individual. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, eu vou tirar o meu text align daqui, vai voltar tudo para o centro. Se eu tiver, por exemplo, um botão aqui, ó, ver mais, esse é um botãozinho bonitinho. Se eu fizer isso daqui, ó, button, text align, center, o meu botão não vai ser alinhado para o centro. Atualizando, ele não vai para o centro, ele não vai para a direita. Por quê? O botão é um elemento único, um elemento individual, logo eu não consigo alinhar ele. Mas o meu container tem tá vendo aqui o meu container tem um espaço gigante? Dentro desse espaço gigante, sim, eu consigo alinhar. O meu botão é só esse espaço. Dentro desse espaço, meu botão, eu não consigo alinhar ele, mas dentro do espaço geral do meu container, eu consigo. Ó, eu vou remover esse meu botão daqui e lá na minha div, eu vou colocar o text align e vou jogar para o center. E o meu botão que está dentro do meu container, da minha div, vai ser jogado para o meio também, beleza? Vale lembrar que isso não se trata apenas de container, mas do espaço que as coisas ocupam na tela. Isso é muito importante que você entenda. Deixa eu te mostrar uma coisinha. Quando você aperta F12 no seu teclado, ele vai abrir o modo de desenvolvedor, né, o developer aqui, né, para você poder fazer análise do seu documento. Se você vier aqui em elementos, né, você consegue clicar nessa setinha, ó, tô aqui em elementos, eu vou pegar essa setinha e quando eu vou navegando, eu consigo ver o espaço que as coisas ocupam no meu HTML. Por exemplo, quando eu passo o mouse na minha div, eu consigo ver que a minha div ocupa todo esse espaço aqui e o conteúdo da minha div ocupa o espaço azul. Olha que legal! Essa área marrom é a margem da div, a área verde é o espaço da div com o padding
E a parte azul é todo o conteúdo que está dentro da minha div. Então, o amarelo é a margem, o verde é o padding e o azul é o conteúdo. E quando eu começo a passar o mouse dentro do conteúdo, por exemplo, no meu H, ó, no meu HTML, tá vendo aqui que ele vai me mostrar? Ó, bem aqui no cantinho, ele mostra ali, ó, que o H1, isso que eu estou colocando no mouse, é o espaço que o meu H1 ocupa. O meu H1 ocupa todo esse espaço na tela. Se eu descer, ele vai me mostrar que isso daqui é o espaço do meu padding, do meu P, quer dizer, né? Embaixo do meu P. E no meu botão, ó, ele não aparece, porque o meu botão ele tá aqui. Olha o tamanhozinho de espaço que o meu botão ocupa. E por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, ó, eu vou tirar o Text Align, eu vou tirar a centralização, né, daqui, ficou tudo para a esquerda. Eu falei para você que se você colocar aqui, por exemplo, um button e falar que esse button vai ter um Text Align para o centro, ele não funciona porque ele está sozinho. Mas, se eu fizer isso no meu H1, por exemplo, ó, H1 Text Align, o H1 também não está sozinho, mas o H1 ele vai para o meio. Por que que isso acontece? Porque, veja só, a minha tag do H1, ela ocupa toda essa minha área aqui. Se eu mandar o meu H1 vir para o meio, ele tem área para vir para o meio, ele tem espaço para ir para a direita se ele quiser, ele consegue se posicionar aqui, ó, right. Ele consegue ser jogado, ó, ele consegue ser jogado, ó, para essa área da direita. Agora, o meu botão não. Qual que é a área que o meu botão ocupa? O meu botão ocupa só esse espacinho. Se eu mandar o meu botão vir para a esquerda, ou para o meio, ou para a direita, ele vai ficar no mesmo lugar porque ele só ocupa esse espaço pequeno. Dentro desse espaço, ele não consegue se mover para a esquerda, direita ou centro, né? Então, ele fica posicionado só aqui. Saiba disso, porque isso vai ser importante para você mais para frente entender o espaço que as coisas ocupam. Então, como a minha div ocupa todo esse meu espaço, se eu mandar tudo ser jogado para o meio, eu tenho espaço no meio aqui para jogar esses meus elementos. Ó, vou apagar tudo isso daqui. Então, a minha div, text align, center, eu consigo jogar tudo no meio. Beleza? Sabendo disso, eu consigo misturar. Por exemplo, eu gostaria que só o meu H1 ficasse no meio, mas eu quero que o meu P fique para a esquerda. Não tem problema, você sabe que o seu P, ele tem um espaço próprio dele e ele cabe, ele pode vir para a esquerda. Então, eu falo que tudo que está na minha div vem para o meio, exceto o meu P. O meu P vai para text align esquerda, left. Olha lá, o meu P está para a esquerda e o meu título está para a direita. Tudo bem? Lembrando que não tem problema, tá? Eu posso subscrever, digamos assim, né? Ó, aqui eu tenho o meu H1 e o meu P e os dois em conjunto têm a margem 0. Mas o meu P sozinho, ele vai com o text align para a esquerda. Eu posso repetir o mesmo elemento aqui, não tem problema nenhum. Tudo bem? Muito legal, né? Mas eu não vou querer, vou deixar ajeitado antes, vou tirar meu P daqui e vou deixar tudo alinhado para o meio. Beleza? E pra gente encerrar esse capítulo com chave de ouro, eu vou te mostrar uma coisa muito legal pra gente poder fazer juntos, tá? Que são bordas. Nós podemos colocar borda nessas coisas, mas fica muito ruim de eu colocar borda se eu deixar tudo preto, porque preto é meio difícil de ver. Então eu vou inverter as cores e colocar tudo branco. Então olha aí. Coloquei tudo branco, muito simples. Se você quiser pegar as cores, são essas daqui, ó. O fundo eu voltei para E, a cor eu voltei para preto no body e na div eu deixei ela branca de novo e inverti tudo branquinho. Vamos colocar a borda. Eu posso colocar a borda basicamente em qualquer elemento, tá? Eu vou começar colocando uma borda no meu H1 para você poder ver isso acontecendo, tá? Então, aqui no meu H1, ó, eu vou colocar H1. Vou colocar uma borda nele. Então anota aí, esse é o novo elemento de CSS. Olha lá, borda em inglês, border, borda. Bem simples, né? Só que o detalhe agora que você vai ter que anotar é que o jeito que eu tenho de escrever a minha borda é muito diferente das coisas que a gente viu até agora. Porque antes eu falava, por exemplo, border 1px ou border head, né? A gente só colocava um elemento. Mas algumas cores no HTML, a gente pode colocar mais de um valor, né? Por exemplo, a minha borda, eu vou colocar aqui, ó. Eu primeiro tenho que informar qual que vai ser a grossura da borda. Eu vou colocar uma borda de 5 pixels. Só que não basta só eu falar que minha borda vai ter 5 pixels. Eu tenho que falar se essa minha borda ela vai ser sólida, se vai ser uma linha, se vai ser uma borda pontilhada, se vai ser uma borda com coração, sei lá. Eu tenho que falar qual vai ser o tipo dessa minha borda, tá? Então,
A borda mais padrão que nós temos é a borda do tipo solid, ou seja, sólida, era uma linha só, uma linha toda reta, tá? Então, eu tenho que dar um espaço entre eles aqui, ó, entre eles tem um espacinho, eu falo que vou ter uma borda de 5 pixels, essa borda vai ser sólida, uma linha única, e eu tenho que falar qual vai ser a cor. Vou colocar então uma cor blue, para poder falar que a minha borda vai ser azul. Olha como é que fica. Eu vou colocar uma borda em volta de todo o espaçamento do meu HTML. Não é só dentro do HTML, é dentro de toda a área que ele ocupa. E é bom isso daqui porque você consegue ver esse espaçamento acontecer, né? Ó, todo o espaçamento do meu HTML, ele tem essa área aqui, né? E eu pintei a borda dele de azul. Eu posso mudar o tipo da borda, posso colocar, por exemplo, dashed aqui, ó. Ele vai ficar todo com pontinhos. Ninguém usa isso, é muito feio, tá? Mas se você quiser, tá aí, ó. Dashed. Posso deixar minha borda mais fininha, por exemplo, 1 pixel. Olha lá, ela fica bem fininha, né? Deixa eu voltar para solid aqui, ó. Solid. Olha, fica bem fininha essa borda. Posso mudar a cor. Eu posso colocar aqui o red, por exemplo. Olha lá, uma bordinha vermelha. Só que é muito feio eu colocar a borda no meu H1 ou até mesmo no meu P, não fica legal. Mas sabe um lugar que fica muito bacana a gente colocar a borda? Na div. Eu consigo colocar uma borda na minha div. Olha lá como é que ficaria, né? Eu vou tirar isso do H1, pelo amor de Deus, tá muito feio isso daqui. E lá na minha div, eu vou colocar aqui então um border de 1 pixel sólido e uma borda para poder combinar, eu vou colocar uma borda cinza também, né? Porque uma borda preta, ó, vamos ver, ó, 000 ou black, tanto faz, ó, dá na mesma, black ou 000, eu gosto de colocar no padrão Rex, né? Então, ó lá. Não ficou tão feio, mas não ficou tão legal. Eu vou colocar uma borda que seja mais cinza do que o fundo. Então, mais cinza tem o CCC, que eu sei que é mais cinza, é um pouco mais escuro. Olha lá. Dá pra ver? Ficou bem sutil, mas ficou legal, ó. Tem uma bordinha aqui. Eu posso deixar ela mais grossa se eu quiser, ó. 2 pixels na minha borda. Ainda tá bom, não tá tão ruim assim não, né? Então, eu consigo trabalhar colocando bordas nos meus elementos. Então, eu posso pôr uma borda na minha div. Sabe um outro lugar também que é legal a gente colocar borda? É no botão. Então, no meu botão, ó, vou criar aqui, ó, um botão. E aí, eu vou colocar aqui o fundo do meu botão, ó, background. Vou vir no botão de vermelho, tá? Então, ó, só pra gente poder ter bastante contraste, ó, vermelho. Você está percebendo que o botão já tem uma borda? Por padrão, o botão tem uma borda preta, só que a gente não vê essa borda até que a gente muda a cor. Quando a gente muda a cor do fundo do botão, a gente começa a enxergar ela, né? Porque ela é muito parecida com a cor do fundo, então a gente não vê. Se eu quiser, eu tenho duas opções. Eu posso mudar a borda do botão para outra cor ou grossura, e mais do que isso, se eu quiser, eu posso mudar tirando a borda do meu botão. Olha lá, vamos primeiro mudar a cor, né? Vou falar o seguinte, ó, border, vou falar que vai ser 3 pixels, sólido e blue. O que vai acontecer? Aquela bordinha vai virar uma bordinha azul. Eu quero uma bordinha mais escura do que o vermelho, né? Vamos pegar aqui um red aqui então, vou mudar e deixar mais escuro aqui, ó, quase preto. Olha lá. Posso fazer isso da mesma forma que eu posso tirar a borda de qualquer coisa. Então, como é que é um botão sem borda? É só vir aqui em border e falar none, ou seja, none, nada, 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 nada. Sem borda, meu botão, como que ele fica? Olha lá, ele fica parecendo um texto que foi pintado fundo, né? Fica até meio estranho um botão sem borda. Mas eu posso tirar a borda do meu botão ou eu posso colocar uma borda até mais fina no meu botão, né? Então vamos colocar aqui, ó, um px, uma borda bem fininha de um pixel, né? Olha lá, ela fica bem, né, bem sutil ali essa bordinha e de jeito nenhum não tá bonito esse botão, mas saiba que é possível colocar borda nas coisas, assim como eu fiz também na minha div. E além de eu colocar a borda, isso daqui é uma coisa legal, isso daqui é muito legal, pelo amor de Deus, anota isso que é bem bacana, eu posso arredondar essas minhas bordas, tá? Então olha aqui, ó, eu vou fazer primeiro na minha div, depois você vê no meu botão, tá? Então, ó, eu tenho uma borda e eu posso, por exemplo, arredondar. Aí fica o border radius, né? Border radius, né? Radius, como você quiser pronunciar. Border radius, tá? Então, radius é circunferência, né? Então, eu consigo deixar minha borda um pouco mais redonda. E essa minha borda eu tenho que colocar em pixels. Por exemplo, 20 pixels de borda redonda. Olha só, a minha borda ela é bem quadrada. Quando eu atualizo, ela fica
bem redondinha. Isso daqui é muito bacana, isso daqui é muito legal. E eu posso aplicar isso também no meu botão. Ah lá, eu só vou deixar meu botão um pouquinho mais grosso, ó, com 3 pixels. Ah, tá com uma borda bem dura, né? Eu vou colocar um border radius de 10 pixels. Vamos ver como é que fica. Ah lá, bonitinho. Um botão todo redondinho, né? Então, aprenda aí, né? Você pode utilizar, então, para poder arredondar as bordas das coisas. E, acredite se quiser, um elemento nem precisa de borda para ser arredondado, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa borda cinza aqui na minha div. Eu posso, por exemplo, eu vou remover a borda dela, ó. Não vai ter mais borda. Olha lá. Tá vendo que o Border Radius, ele funciona mesmo sem eu ter colocado nenhuma borda nele, mesmo sem borda, ele dá uma arredondada aqui pra mim, né? Olha que legal que fica. Então, essa é a dica que eu tenho para dar pra você. Eu vou voltar ao que estava antes, porque eu achei que estava bem legal anteriormente, assim, ó, border, né? Então, olha lá, eu posso colocar uma borda aqui no meu botão e ele fica bem legal, fica bem bacana, bem bonitinho, né? Então, anota aí tudo que você aprendeu nessa aula de espaçamento, que é muito importante, e também sobre as bordas, porque isso que vai dar um charme bem legal no seu projeto mais tarde, beleza? Então é isso, fico muito feliz que você tenha chegado até aqui, parabéns por concluir mais uma aula e nós vamos seguir, o nosso curso ainda não acabou, porque no próximo capítulo nós vamos trabalhar com classes. Então clica aí e segue para a nossa próxima aula, porque temos um conteúdo muito interessante, muito legal, muito importante para você poder aprender e prosseguir na sua caminhada de aprendizado com o CSS. Nos vemos na próxima aula.